Olá, domingo de Páscoa, 12 de abril, atípico, porque não estamos no templo, celebrando o domingo da ressurreição, uma memória, né? O Senhor Jesus instituiu a celebração da ceia do Senhor para rememorarmos todas as vezes que nos reuníssemos a sua morte na cruz, o seu sacrifício vicário por nossos pecados. No mundo inteiro, então agora a Páscoa sendo celebrada, e estamos fazendo isso em nossos lares. Eu medito aqui com os irmãos em João capítulo 14, 19, a expressão de Jesus dizendo: eu vivo e vós vivereis. Ele disse: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. A igreja que eu cresci quando menino, em São Paulo, era composta quando naquela época, em grande parte de russos. E ainda até hoje, em nossa família, nós temos familiares que no domingo de Páscoa, em vez de dizer bom dia, outra saudação, dizem Christos voskres. E então a pessoa responde em russo, verdadeiramente Cristo ressuscitou. Para os russos, este é o feriado mais antigo e que se celebra no início da primavera. E aqui estamos celebrando a ressurreição de Jesus, porque ele vivo está. Como diz o refrão do hino, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Eu creio que ele morreu, eu creio que ele foi sepultado e ressuscitado, e por isso eu vivo pela fé, e eu sei que é dele o meu futuro. 1 aos Coríntios capítulo 15 é o capítulo mais longo em que Paulo tratou a respeito da ressurreição. Nos primeiros versículos, o apóstolo Paulo narra: irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também vós sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inútil. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É isso que ele narra nesse início do capítulo. Por isso cantamos, porque vivo está, posso crer no amanhã. Então, em primeiro lugar, eu creio que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou, conforme está aqui nas Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados. Este é o Evangelho. O Evangelho anuncia que Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é segundo as Escrituras. As Escrituras que Paulo fala é o Antigo Testamento, anunciado por Moisés até os profetas. Salmo 22, Isaías 53, Daniel 9, Zacarias capítulo 12, onde Zacarias fala: olharão para mim a quem traspassaram, a respeito da lança do soldado que traspassou o seu corpo para conferir se estava morto. Então ele morreu por causa dos nossos pecados, o justo morrendo por nós os injustos. Isso é o sacrifício da reconciliação. Significa literalmente ele morreu em nosso lugar, como Paulo explica em Gálatas 3,13. Essa é a doutrina de um Salvador crucificado, a doutrina do morrer por nossos pecados. E ele deveria entregar a sua alma até a morte, não por seus pecados, ele não tinha, mas por nossos pecados. E então chegar à ressurreição dos santos. Então o apóstolo Paulo está escrevendo aqui em 1 Coríntios 15 que ele foi sepultado e ressuscitou. E apareceu a Cefas, aos 12, a mais de 500 irmãos. Nós temos 4 declarações, então, aqui, explicando o Evangelho. O apóstolo Paulo explicando o Evangelho. Stanley chamou isso de o primeiro credo dos cristãos, ou a primeira forma de um ensino exato para uma profissão de fé por parte de um novo convertido.
usando 4 verbos. Ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou e ele apareceu aos seus discípulos. O fato que ele morreu é histórico, dividiu a história do mundo entre antes de Cristo e depois de Cristo. O mundo todo ocidental reconhece isso através do calendário. E ele foi sepultado. Segundo as Escrituras, Isaías capítulo 53 diz que ele lhe dera uma sepultura com os ímpios. José de Arimateia fez isso, aquele homem rico, junto com Nicodemos, ao sepultar Jesus. Mas ele ressuscitou, conforme dizia o Salmo 16, que a sua alma não viria a corrupção. Então Paulo enfatiza a ressurreição de Jesus, que permanece. A tumba ficou vazia, diz Lucas, no Evangelho, capítulo 24, versículo 1. Ao terceiro dia, e Lucas diz que esse terceiro dia é o primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo, depois do evento do cristianismo ser uma coisa reconhecida no mundo ocidental. Então, ele ressuscitou. E Lucas capítulo 24, 46 diz, está escrito que o Cristo padecesse ao terceiro dia ressuscitasse. Isso Jesus explicando após a ressurreição aos seus discípulos que estavam meio incrédulos, não acreditando na sua ressurreição. E Jesus fala desde o caminho de Emaús com aqueles 2 discípulos, então se apresenta aos apóstolos reunidos e fala isso, assim estava escrito. Convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia ressuscitasse. Esse terceiro dia na Bíblia é significativo. Nós temos em vários lugares terceiro dia, na história de Abraão, nós temos na história de Jonas, que ao terceiro dia o grande peixe o vomitou, e ele então, depois de passar 3 dias e 3 noites, voltou à terra seca. E o verbo apareceu, ofte, no grego, de ver mesmo. E os apóstolos puderam ver Jesus, eles foram testemunhas oculares, e eles anunciaram ao mundo todo, porque eles viram Jesus ressuscitou. Por que vivo está? Porque Jesus disse, eu vivo e vós vivereis. Eu vivo pela fé hoje. Conforme o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não vivo, ou desse modo já não sou eu quem vive, aqui na linguagem da King James, assim. Vou repetir, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Isso é a profecia de Abacuque 2,4, quando ele fala, mas o justo viverá pela sua fé. Paulo repete isso em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Repete isso aos Gálatas, capítulo 2. No capítulo 3, versículo 10, o justo viverá pela fé. E Hebreus também, o autor aos Hebreus fala, o justo viverá pela fé, citando Abacuque. Então eu vivo pela fé. Sabe, quando alguém crê em Jesus, ele vive pela fé. Ele tem essa esperança, a sua vida nunca mais é a mesma. É o que Paulo escreveu aqui em 1 Coríntios 15, 1 e 2. O evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza. Então esse viver pela fé, é um viver pela fé que, podemos dizer assim, eu vivo com dignidade. No versículo 9 de 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz, sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Verdade, a humildade de Paulo ficou registrada, mas certamente nós podemos afirmar com certeza que o apóstolo Paulo viveu com dignidade a fé em Cristo Jesus. Eu vivo também com fidelidade, nós devemos viver com fidelidade. O versículo 1 diz, recebestes, e no qual estáis firmes. E no final do versículo 2 ele fala, a não ser que tenhais crido inutilmente. Eu creio que o apóstolo Paulo viveu com fidelidade. Eu estou me esforçando para viver com fidelidade. Nós devemos viver a fé em Cristo, viver pela fé com fidelidade. Senão isso será uma coisa inútil. Vivo com maturidade cristã. Viver pela fé é viver com maturidade cristã. Diz no versículo 19, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15,
Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. É lastimável. Viver com maturidade cristã é saber que não vivemos somente para esta vida. É termos crescido, como Paulo escreveu aos Efésios, até a estatura do varão perfeito. Estamos vivendo em maturidade cristã, a semelhança de Cristo. Porque é o Evangelho que nós recebemos, que nos mantém firmes nesse propósito. As pessoas ao meu redor, as pessoas ao seu redor, podem até não crer que vivemos pela fé. Elas não vivem pela fé quando não creem em Jesus. Mas certamente elas reconhecem que você e eu, que cremos, vivemos pela fé, que nós estamos usufruindo as bênçãos dessa nova vida através do nosso viver. Elas observam, porque isso é uma coisa visível quando nós vivemos pela fé. Então, no versículo 10, o apóstolo Paulo fala: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. Então, nós vivemos pela fé, e nós estamos experimentando as bênçãos desse viver. Isso é viver pela maturidade cristã, isso é maravilhoso. É como o Tiago escreveu. Tiago é o irmão de Jesus, né, que foi uma das colunas da igreja em Jerusalém após a ressurreição de Jesus. Ele fala: a religião que agrada a Deus, o Pai, sincera, imaculada, é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades. Esse é o amor, a expressão do amor aos mais necessitados. Como num tempo desse, de doenças, pessoas isoladas em suas casas, quantas estão precisando de socorro? Órfãos, viúvas. Então, os cristãos se mobilizam para socorrer as pessoas mais necessitadas. Mas Tiago não fala só isso em boas obras, que nós devemos fazer porque já somos salvos. Mas ele fala: mas também não se deixa corromper pelas coisas do mundo, pelas filosofias mundanas. Então isso é viver de uma forma madura a fé cristã. Então por que vivo está? Porque Jesus disse: eu vivo e vós vivereis, João 14, 19, eu tenho uma coisa muito certa comigo. Eu sei que a minha vida, o meu presente e o meu futuro é dele. Paulo escreveu em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, completei a carreira, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos que amarem a sua vinda. Isso é a certeza que o apóstolo Paulo tinha. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, eu guardei a fé. Está reservada a coroa da vida. Então nós temos essa certeza quando nós realmente vivemos pela fé. Nós sabemos que pertencemos a Jesus e que nós temos uma absoluta certeza de fé, como diz Hebreus 10, 27. E o aparecimento de Jesus aqui no mundo não foi em vão, como Paulo escreveu a Timóteo capítulo 1, versículo 10. O aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, que aniquilou a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Então nós cremos, agora vivemos pela fé, temos a segurança, a certeza de que o nosso presente, mesmo na luta, mesmo no meio de dificuldades e provações e tribulações, e o nosso futuro especialmente é dele, pertence a ele. E por isso Paulo diz em Romanos 8, que nada pode nos separar, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro. Nós estamos nele, estamos seguros nele e a nossa vida está guardada nele. Isso é maravilhoso. O salmista, o Salmo 23, expressa essa segurança: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam. E no final, no último versículo, ele fala: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Por quê? Porque vivemos nele, porque pertencemos a ele, porque ele vivo está. E porque ele vivo está, então nós temos essa confiança, temos essa esperança. Eu creio, porque vivo está, porque ele disse: eu vivo e vós vivereis. Eu creio que ele morreu, foi sepultado
e ressuscitado segundo as Escrituras. Você crê? Eu creio. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Porque Jesus me amou e morreu por meus pecados lá na cruz. E diz o apóstolo Paulo que ele se sacrificou por nós. Você vive pela fé? A sua vida demonstra os frutos de quem crê, de quem vive pela fé. As pessoas que estão ao redor podem ver isso. Os frutos são visíveis na sua vida. E por que vivo está? Porque ele disse, eu vivo e vós vivereis, e eu sei que é dele o meu futuro. Você sabe também, você está seguro também que o seu viver, seja o presente, seja o futuro, é de Jesus? Oh, que maravilha esse hino que nossa igreja canta hoje. Porque vivo está. Do Inário do Culto Cristão 137, nessa letra, diz assim, Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. O refrão diz, porque vivo está, o amanhã enfrento. Sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. A outra estrofe, a segunda, diz, que belo é ver um bebê, e que prazer um filho dá. Maior prazer é ter certeza de um feliz futuro, Cristo vivo está. Um dia irei passar o rio, diz a terceira estrofe, vencer a morte sem temor, morrer para mim será vitória, verei a glória de Jesus, meu Salvador. Novamente o refrão, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vive está. Ó, meu amado irmão, amigo internauta tão querido que nos acompanha, a vida vale a pena, porque vivo está. Porque vivo está. Ele disse, eu vivo e vós vivereis. Creia você também. Creia que ele morreu por seus pecados, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, para dar vida a você. Para você viver pela fé agora. E para você ter certeza de que o seu presente, o seu futuro, pertence a Jesus, porque vivo está. Deus abençoe, uma feliz Páscoa a você, a sua família, e que Deus abençoe a nossa cidade e o nosso mundo, com muita gente se voltando para Jesus nesse tempo tão oportuno, para reconhecer que Ele vivo está e um dia virá para nos buscar. Que Deus nos guarde e que o amor, a fé e a esperança permaneçam para sempre, nos abençoando em nosso coração, e em nosso viver, em todo o nosso agir. Eu vivo e vós vivereis, disse Jesus. Amém.